O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Depois do término de um relacionamento de 10 anos, o Dave decidiu que ele não queria mais um namoro sério, mas também não queria ficar solteiro. Quando ele começou a sair casualmente com 2 mulheres, não fazia ideia do que iria acontecer. Eu sou a Mabê, Eu sou a Carol Moreira. e essa é a história do triângulo amoroso entre Dave, Carrie e Liz. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda. Aqui tem algumas sugestões. Vaquinha oficial e enchentes. O Pix é enchentes@vaquinha.com.br. CUFA Brasil. O Pix é doações@cufa.org.br. O doações sem acento, sem cedilha, sem nada. Também aceita doações internacionais e para isso consulte o @CUFA Brasil. Protetora de animais Daisy False. O Pix é Daisy e o False se escreve FALCI. daisyfalce@gmail.com. Os Correios do Estado do Paraná e de São Paulo irão transportar gratuitamente as doações para as vítimas. O que doar? Kits de higiene e limpeza, agasalhos e roupas íntimas, roupas de todos os tipos, mas tamanhos grandes também, roupas de cama, entre outros. Consulte veículos oficiais. @Defesa Civil RS, @governo_RS. Todos os links estão na descrição do episódio. Existem diversos locais de coletas espalhados pelo Brasil. Se informe, se proteja e, se puder, contribua. David Alexander Krupa nasceu no dia 9 de outubro de 76, no estado de South Dakota, nos Estados Unidos. Os pais dele, o Tom e a Trish, tiveram 3 filhos, o Dave era o mais velho deles. Na infância, o Dave começou a gostar muito de esportes e se inscreveu para o time de futebol americano da escola quando ele estava no final do ensino fundamental. Ele não era o mais forte nem o mais rápido, mas ele gostava muito de jogar e o time ganhou vários campeonatos ao longo dos anos. Mas a alegria acabou quando ele quebrou uma perna durante um treino. E foi aí que o Dave começou uma fase mais de rebelde, assim, da adolescência. Ele nunca se meteu em nenhuma confusão séria, mas começou a fumar, deixou o cabelo crescer, daí fez um moicano uma época, ficou mais radical, assim. Mas normal, né, gente? Foi uma fase. E aí, quando ele se mudou pra Denver pra fazer faculdade de engenharia mecânica, essa fase já tinha passado. Só que logo no primeiro ano de faculdade, ali nos anos 90, aconteceu uma coisa peculiar. Um dia ele chegou na faculdade, as portas estavam trancadas com cadeado. Nenhum dos alunos entendeu nada, né? Ficou uma galera ali na frente do portão, tipo assim, que rolou. E aí, gente, ficou uma galera lá na frente e tal, e do nada, a reitora da faculdade saiu algemada pela polícia. E assim, vocês estão sentados? Porque Eu fiquei chocada. é bem chocante. Tipo, basicamente a reitora, ela pensou assim: bom, tenho dinheiro aqui da faculdade, eu vou usar na faculdade para investir, para os alunos poderem estudar e tal. Não, ela apostou a anuidade de todo mundo nos cassinos de Las Vegas e ela perdeu todo o dinheiro. Gente, assim, eu achei, tipo assim, que tipo de universidade que, sei lá, que uma pessoa consegue fazer isso? A gente tinha que fazer um episódio sobre essa mulher. Nossa, Sobre sim, isso. sobre Porque, isso. como assim, amiga? Eu queria muito entender, porque, cara, que faculdade é essa? Que, tipo, uma pessoa consegue desviar todo o dinheiro da Sim, faculdade? Tipo assim, que ninguém segurança é essa? E assim, deu uma maior confusão, porque lá nos Estados Unidos é muito comum os alunos pegarem empréstimo com o governo para poder fazer a faculdade, né? Então, assim, isso ia demorar muito para resolver. E aí o governo deu a opção de perdoar a dívida daquele ano e todo mundo pedir transferência para algum lugar. O que eu achei legal, né? Pelo menos, Ao tipo mínimo, né? assim, é o mínimo, exato. Só que não tinha outra faculdade em Denver para o Dave se matricular, porque ele queria, né, esse curso e tal. Então ele ia ter que mudar de estado, ia ser o maior rolê. E ele resolveu que ele não ia estudar naquele ano e ele foi procurar emprego. E foi assim que, aos 20 anos, o Dave largou os estudos e virou mecânico. Até que em 98, quando o Dave estava no trabalho, ele conheceu uma mulher chamada Amy Flora. Os dois deram super bem, a Amy achou ele super charmoso e o Dave chamou ela pra sair e eles foram. Os dois acabaram ficando juntos, começaram a morar juntos e com o passar dos anos tiveram 2 filhos.
uma menina que nasceu em 2001 e um menino que nasceu em 2003. O nome das crianças costuma ser escondido por questão de privacidade e tal, então por mais que a gente pudesse ter falado aqui, a gente achou melhor não mencionar, né? Não tem porquê. Enfim, mas aí um tempo passou e o casal começou a ter alguns problemas, e o principal motivo é que a Amy queria casar e o Dave não queria. Porque para ele eles já eram casados, eles estavam morando junto, criando 2 filhos. Ele não via a necessidade de assinar um papel e tal. Mas a Amy queria a segurança do casamento, ela não entendia por que o pai dos filhos dela não podia casar com ela, sabe? Além disso, eles organizavam os horários de trabalho para que sempre um deles estivesse com as crianças. Então a Amy trabalhava de noite e o Dave trabalhava de dia. E para as crianças isso era bom, né? Tinha a rotina da casa, mas eles acabavam não ficando muito tempo juntos como casal e tal. Então eles foram se afastando e em 2011 os dois decidiram se separar. A Amy tinha crescido na cidade de Omaha, que fica no estado ali de Nebraska, então quando ela e o Dave se separaram, ela decidiu voltar para lá. Mas o Dave não queria ficar longe dos filhos, então ele foi junto e alugou um apartamento que ficava ali uns 20 minutinhos da casa dela. Durante os primeiros meses, o Dave focou em conseguir um emprego, arrumar a casa, porque como ele tinha deixado tudo para Amy e para as crianças, ele não tinha nenhum copo quando ele se mudou. E aí, com o passar do tempo, a vida dele foi ficando mais organizada e tal. Mas, né, bateu a solidão, ele queria namorar de novo. Só que depois de um relacionamento tão longo, ele não queria nada sério. Ele queria mais se divertir. Então, ele decidiu se aventurar nos sites de namoro. E foi lá que ele conheceu a Liz. O nome dela, na verdade, é Shanna Elizabeth Goyler, né, apelidada de Liz. Ela nasceu em junho de 75, lá no Michigan. E ela e o Dave conversaram um pouco online e tal, mas logo marcaram de se encontrar num restaurante. O Dave tava super nervoso, né, porque fazia anos que ele não ficava solteiro e tal. Então ele até achava que tinha desaprendido a namorar, aquela coisa. Pensa, ele tinha começado a namorar a Amy quando ele tinha 22, agora ele tava com 35, pai de 2 filhos, né? Mas nesse primeiro encontro, o Dave descobriu que a Liz também tinha filhos de relacionamentos anteriores e ela era só um ano mais nova que ele. Então, ele já ficou feliz, assim, que eles tinham essa coisa em comum, né, que era bem importante pra ele. Até porque ele ficava pensando, né, como que às vezes é difícil namorar quando se tem filho, né, porque as pessoas às vezes não querem se relacionar com quem já é pai, já é mãe. Enfim, então eles se deram super bem e continuaram saindo aí, saíram umas 5 vezes, até que finalmente eles se beijaram pela primeira vez. As semanas foram passando, eles foram saindo mais e tal, mas aquela animação, assim, inicial foi diminuindo pro Dave. Ele sentia que era muito mais físico, assim, e por mais que ele gostasse dessa parte, ele também queria alguém para conversar. E desde o começo ele tinha deixado claro para Liz que ele não estava procurando nada sério e ela, né, pareceu ter entendido, tal. Então ele não se sentiu culpado em procurar outras pessoas para sair. Só que quando a Liz percebeu que ele estava se afastando, ela começou a ficar com ciúmes. Ela queria sair o tempo todo e quando eles não estavam juntos, ela ficava perguntando onde ele estava, com quem ele estava. E aí o Dave foi ficando de saco cheio, porque, né, ele falou que ele não queria um relacionamento sério, então não tinha por que ficar dando satisfação. Quando ele percebeu que ela não estava se tocando muito, ele decidiu ser um pouco mais direto. Ele começou a marcar de sair com outras mulheres e quando a Liz ligava chamando ele para sair, ele falava: "Ah, não, eu não posso porque eu tenho um date hoje", sabe? E no telefone a Liz parecia ok com isso, mas o Dave começou a notar um padrão, no mínimo curioso. Um dia, ele falou que tinha um encontro, mas antes de sair, viu que a Liz estava na porta da casa dele e ela disse que tinha esquecido sei lá o que na casa dele. Aí o Dave, né, pensou: "Bom, entra aí, né", deixou ela entrar pra procurar, tal, e conversa vai, conversa vem, eles acabaram transando. Eu ia falar quem nunca, mas eu nunca. Então não sei, não vamos julgar. Mas enfim, isso não impediu o David de sair para o encontro que ele tinha, tá. Então ele transou com a Liz e foi no date que ele tinha também, ela foi embora e ele seguiu a vida. E aí demorou, gente, umas 3 vezes para o Dave se tocar que toda vez que ele falava que ele tinha um encontro, a Liz aparecia na casa dele do nada. Então ele conversou com ela de novo, ele falou: "Olha, não tô querendo nada sério, tal, você pode conhecer outras pessoas", né, ele falou pra ela. Então ele achou que com o tempo a mensagem ia entrar ali na cabeça dela. E depois dessa conversa, a Liz, parou de reclamar sobre isso, mas ela passou a reclamar de outras coisas, tipo, ela começou a falar do tempo que ele passava com os filhos, porque era meio que o tempo que ele convivia com a Amy, com a ex dele. E aí o Dave tentou explicar que ele mal via a Amy, que ele só pegava as crianças e ia embora, mas a Liz continuava reclamando. E assim, gente, ele não quer nada com você, ele não tem que ficar explicando. Mesmo que ele quisesse passar um tempo com a Amy e tal, ou Ela não estava sei se lá, tocando sabe? muito, Tipo né. assim, a pessoa não tá entendendo, é um inferno. E aí chegou num ponto que o Dave simplesmente decidiu acabar de vez com o relacionamento, porque
começou a ficar muito pesado, as cobranças e tal. Só que assim, passava umas 2 semanas, a Liz voltava pedindo ajuda com alguma coisa, e eles acabavam ficando de novo. E isso virou um ciclo eterno no relacionamento deles. Eles voltavam a ficar, a Liz fazia umas perguntas e tal, reclamava de umas coisas, o Dave perdia a paciência, eles terminavam, passavam umas semanas, eles voltavam e o ciclo eterno. Até que um dia o Dave estava no trabalho, numa mecânica, e uma mulher apareceu. Era a Carrie Lee Farver, que tinha 37 anos nessa época. Ela tinha ido lá na oficina que o Dave trabalhava para resolver um problema com o carro, e ele ficou super encantado com ela. Mas como ele estava no trabalho, ele foi mais profissional, ele falou, não vou dar em cima dela aqui e tal. Foi lá, consertou o carro dela e achou que ia ser isso aí, que nunca mais ia ver a Carrie na vida. Só que, uns dias depois, quem estava no site de relacionamento? A Carrie, ela tinha um perfil lá. Só que agora que ela não era mais cliente dele, ele pensou, agora eu posso dar em cima dela, né? Então o Dave mandou uma mensagem escrito, ei, conheço você. Aí a Carrie rapidinho respondeu que conhecia, sim, ele, né, tal, os dois começaram a conversar. Aí 2 semanas depois ela voltou na oficina com uma desculpinha lá, meu carro tá com não sei o que e tal, e aí eles trocaram o telefone. No dia 29 de outubro de 2012, a Carrie e o Dave tiveram um primeiro encontro. E nesse dia o Dave descobriu que a Carrie também tinha um filho, então ele gostou super disso. E ela contou que tinha conhecido o pai do filho na faculdade, só que ela ficou grávida pouco antes deles terminarem. E aí, quando ela contou pra ele, eles iam tentar voltar, né, pelo bem do bebê. E acabou não dando certo, então o casal acabou terminando de vez. E depois que o filho dela nasceu, ela voltou pra faculdade e estava estudando para ser enfermeira cirúrgica. Só que o plano não deu muito certo. A Carrie era muito boa nas provas, mas quando chegava na hora da prática, ela desmaiava toda vez que ela sentia o cheiro da pele sendo cauterizada durante a cirurgia. E imagina uma enfermeira cirúrgica É que difícil. desmaia, tadinha, né? Deve ser complicado algumas coisas. Tipo, Mas... eu amo ver Grey's Anatomy, mas não me põe lá pra abrir o coração da pessoa. O coração realmente puxado. É isso, ela não tinha problema com o sangue, né, que é muito comum as pessoas terem. Pra ela era de boa, assim, tipo, ela via pessoas abertas, tal. Mas, quando ela sentia o cheiro de cauterização, ela desmaiava. E com o tempo ela começou a rir dessa história, mas na época ela disse que ela ficou muito frustrada, porque... pesado, né, algo que ela não conseguia controlar, mas que era um sonho dela, né, atuar naquela profissão. Mas ela resolveu largar o curso, achou que não ia rolar, não. Então ela resolveu sair do ramo médico e foi estudar programação, né? São coisas nada a ver, assim. Igualzinho. Mas quem também, né? Tem muita gente que fica em dúvida de cursos, assim, Eu quase nada fiz a ver. enfermagem. É? Uhum. Será que você ia aguentar ver as coisas saindo? Cara, eu acho que o meu problema também é o cheiro da cauterização. No cheiro não, mas a cauterização, sabe? Eu acho que tem umas coisas... Eu não faço ideia de como seria, mas eu sei que sangue pra mim é ok. Tipo, eu não desespero. Sim. Sabe, quando eu vejo sangue. Eu sou aquela pessoa prática, quero resolver. Tipo, eu vou ligar... Vamos ligar pro médico, vamos chamar não sei o quê. Sim. Mas, assim, eu particularmente... Toda vez que tinha episódios mais pesados no Grey's Anatomy, eu não gostava de olhar. Tipo, eu fecho os olhos. Então, eu não acho que eu seria uma cirurgiã, sabe? Mas uma enfermeira... Bom, é que a enfermeira cuida também de muita coisa. Tudo, né? Ela vê de tudo, mas assim, eu sinto que eu iria um passinho antes, assim, sabe? Do tipo, ajudar a cuidar da equipe que está cuidando do coisa ou até do paciente em si. Mas não ter que, de fato... Futucar lá, né? Futucar ali dentro. Não sei, coloquem aí nos comentários do nosso site, modusoperandipodcast.com, se você ficou em dúvida entre 2 carreiras nada a ver Que uma a gente com a quer outra. saber. Eu super poderia ir pra coisas de artes, assim, de pintura, desenhar e tal. Eu amo essas coisas, mas tem um pouco a ver com comunicação. Né? Tem alguma coisa, tipo, que não é criativo que eu queria. já passou pela sua cabeça? Ou que você acha que você seria boa? Eu sou boa em tudo, né? Aquelas. Tipo, filosofia também já quis muito. Deus me livre, filosofia. Eu gosto muito de filosofia. Odiava. Não sei. Não sei, acho que eu nunca me vi numa área muito não criativa. Não sei. A única que eu gostei... Meu sonho era gostei... ser atriz, né? Quando eu era muito novinha. Queria fazer teatro. É que você é uma palhaça, né? Garota, eu sou dramática. Dramática. Não, eu gostava de psicologia. Tive uma fase também. Mas eu não ia... Acho que eu não ia curtir muito o dia a dia, assim. Uhum. Mas enfim, voltando, advogado. Eu também já quis ser advogado. O nosso lado advogado tá aqui do Modus, né? É verdade, né? O Modus não tem nada a ver. É verdade, começa por aí. É um tema bem diferente.
Enfim, nem sei onde eu tava, mas o que eu tava contando. Achei, bom. Então ela tinha, né, feito programação, deu tudo certo. Na época que ela conheceu o Dave, ela tava trabalhando como programadora de uma empresa bem grande, que ficava, inclusive, bem perto da casa dele. Então os dois estavam super se divertindo aí nesse primeiro encontro, mas no meio da noite, o celular do Dave começou a tocar sem parar. Quando o Dave viu quem era a Liz. Aí ele ignorou, né, tipo... Falou, pô, não vou ser mal educado e ficar aqui no celular no meio do encontro, né? Só que ela tava ligando muito, ele pensou, nossa, acho que alguma coisa aconteceu. Aí ele foi ao banheiro pra ligar pra ela. Só que não era nada demais. A Liz só queria pegar umas coisas que tinha esquecido na casa dele. Nossa, quantas coisas ela tem pra esquecer, né? Nossa, sim. Todo dia isso. E aí o Dave falou, olha, né, que ele tava num encontro, que não tinha como ela passar lá, mas ela ficou insistindo que ela precisava das coisas imediatamente. Já acostumado com os ciúmes, o David disse pra ela passar lá no dia seguinte e desligou. E quando ele voltou pra mesa, o encontro com a Carrie continuou normal. Eles estavam se divertindo tanto que quando o restaurante fechou, o Dave chamou a Carrie pra passar na casa dele pra assistir um filme. O famoso, né? Vamos ver Assistir um Netflix. filme. Só que quando eles já estavam lá na casa, a campainha tocou e era a Liz. Imagina o climão, gente. O Dave ficou irritado porque já estava acostumado, né, com isso da Liz fazer. Mas para não causar uma cena, ele disse que ela podia entrar para pegar as coisas dela. Então a Carrie viu aquela torta de climão, ela resolveu ir para casa dela. Ela não queria se meter na confusão. Na hora de sair do apartamento, a Carrie passou pela Liz, as duas trocaram um oi e foi só isso. A Carrie entrou no carro dela e começou a dirigir até em casa. Enquanto isso, a Liz encontrou o que estava procurando e foi embora para casa dela também. E aí, quando ela foi embora, o Dave, né, super sem graça, ligou pra Carrie pedindo desculpa, perguntar, né, se ela não queria voltar pra casa dele e tal. Mas ela disse que já tava chegando na casa dela e que se ele quisesse encontrar com ela, ele que fosse até lá. Perfeita, né? Arrasou, é. É isso, tipo, você que tá com suas confusão, meu. Aí o Dave entrou no carro e foi até a casa da Carrie. Aí chegando lá ficou tudo bem, foi ótimo, mas depois a Carrie começou a falar que não queria nada sério e que ela tava procurando uma coisa mais casual. O Dave achou ótimo, né? Porque depois de todo aquele estresse com a Liz, era justamente o que ele queria, né? Alguém que quisesse a mesma coisa que ele. E aí, na semana seguinte, eles saíram juntos várias vezes. E a Carrie muitas vezes acabava dormindo na casa do Dave, porque o trabalho dela era muito pertinho, né? Então era super conveniente, assim. A empresa onde ela trabalhava estava com um projeto muito grande, né? Então ela não queria perder tempo no dia a dia, né? Tipo, gente, dirigir 40 minutos da casa pra firma e tal. Então, às vezes, ela acabava dormindo lá. Até que no dia 13 de novembro de 2012, 2 semanas depois do primeiro encontro deles, o Dave levantou cedo e a Carrie já estava no computador trabalhando. Por volta das 6h30 da manhã, os dois se despediram e combinaram de se encontrar mais tarde. Só que enquanto o Dave foi para o trabalho normal, a Carrie não apareceu no dela. A chefe da Carrie achou estranho, né, porque ela era super responsável e se ela faltava, ela avisava. E também porque ela tinha mandado vários e-mails de manhã, então sabia que a Carrie estava ali acordada. Mas as horas se passaram e nada da Carrie aparecer. Às 9h55, o Dave recebeu uma mensagem. Era a Carrie perguntando se eles podiam morar juntos. O Dave não entendeu nada, porque ela mesma tinha falado que não queria nada sério e agora, né, 2 semanas depois, né, tava querendo se mudar pra casa dele. E ele respondeu que não, mas, né, vamos conversar depois, tal. E aí, segundos depois, ele recebeu uma mensagem dizendo: vai se fuder, eu te odeio, nunca mais fala comigo. Aí o Dave ficou, assim, né, confuso, porque quando ele saiu de manhã tava tudo bem. E aí, do Neida, a mulher não queria mais nada com ele, queria morar junto, sei lá o quê. Ficou muito estranho essa história, né? Mas ele falou, bom, vou trabalhar aqui, né, e à noite eu falo com ela e tal. E aí, de noite, o Dave chegou em casa e ele pensou que a Carrie ia estar lá, só que nem ela tava e nada das coisas dela estavam. Não tinha nenhum sinal. E quando ela ia embora da casa dele, né, depois de dormir lá, passar uns dias e tal, ela não deixava nada mesmo, ela sempre levava tudo com ela. Ele ficou chateado com a briga, né, porque parecia que eles estavam bem naquele dia de manhã, mas ao mesmo tempo ele ficou aliviado. Porque como ele só conhecia ela 2 semanas, ele falou, ah, beleza, né, a mina surtou e não conheço ela direito ainda, mas melhor não ter nada do que ficar com uma pessoa que fica te xingando, né? Porque, assim, foi muito esquisito. Do nada, ela, eu não quero nada sério, vamos morar junto, não, então vai se fuder, sabe? Tipo, oi? E como ele conhecia a Carrie há 2 semanas, ele aceitou que ele, né, tipo, meu, não sei quem ela é, de verdade, tá tudo muito esquisito, e ele viu aquilo como um livramento de problemas no futuro.
Enquanto o Dave estava aliviado da Carrie ter ido embora, a família dela estava preocupada, porque eles também não faziam ideia de onde ela tinha ido. Ela nunca apareceu no trabalho e nem voltou para casa. Então, ninguém tinha visto ela desde que o Dave saiu de casa naquela manhã. E como ela tinha um filho e trabalhava muito, ela deixava ele na casa da mãe, lá no estado do Iowa, que fica ali pertinho de onde ela e o Dave moravam. O filho dela tinha 14 anos, é o Max. Então, a avó cuidava dele durante a semana, mas a Carrie ligava lá todo dia, falava com o filho, falava com a mãe, normal. Quando passaram 2 dias sem a Carrie ligar, a mãe dela, Nancy, mandou mensagem, perguntando o que estava acontecendo. E aí a Carrie respondeu que tinha largado o emprego dela e aceitado um novo emprego no Kansas e que era pra mãe cuidar do filho dela. Tipo, como assim? A Carrie se mudou pra outro estado, do nada, não passou em casa, não se despediu do filho, nem ligou, nada. Tipo, esquisito, né? Isso seria estranho pra qualquer pessoa, né? Mas a família dela achou muito estranho por ser ela, porque ela era muito grudada com o filho dela, ela nunca mudaria de estado sem o filho, assim. Além disso, o pai dela estava lutando contra um câncer, então ela não iria se mudar de estado sem se despedir do pai. O dia que a Carrie desapareceu da casa do Dave era uma segunda, e na sexta a família dela tinha um casamento. A Nancy, que é a mãe da Carrie, esperou mais alguns dias para ver se a Carrie entrava em contato, porque foi ela que organizou tudo para eles irem no casamento. Mas chegou a sexta-feira, chegou o casamento e nada dela. E, gente, no domingo, era o chá de bebê de uma das melhores amigas dela. E a Carrie também tinha organizado tudo. Só que mais uma vez ela não apareceu. A amiga ficou super chateada porque a Carrie era responsável pelo chá de bebê, então não tinha como o evento acontecer sem ela. E com essas duas faltas, em eventos tão importantes, a Nancy decidiu que tinha alguma coisa muito errada e ela resolveu ir até a delegacia de polícia. Só que chegando lá, os policiais falaram que não podia fazer nada, que a Carrie era adulta, que faltar um casamento, um chá de bebê não era crime. Tipo assim, eles meio que não deram importância pro que a mãe tava falando. Que na visão deles, ela, ela avisou que tá no Kansas, então assim, ela não tá desaparecida. E quando a Nancy disse que a Carrie tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar e tinha deixado os remédios em casa, aí que a polícia falou, não, aquela coisa, eles menosprezaram, falaram, não, tal. Porque o transtorno bipolar é marcado pela alternância entre episódios de depressão e euforia, de um jeito bem resumido, gente? Então, são crises que variam de intensidade, de frequência, só que com remédio elas são facilmente controladas, e não afetam tanto a vida do paciente, enfim. E a Carrie nunca tinha passado por episódios muito fortes, mas quando a polícia ouviu que ela tinha deixado os remédios em casa, eles falaram, então, essa é a explicação. Eles falaram que desaparecer era super comum em pessoas com transtorno bipolar, que tinham certeza que quando o episódio passasse, ela ia voltar para casa sozinha e tudo mais. Gente, é um absurdo, né? Tipo assim, como que você diagnostica aqui? Você faz um diagnóstico sem conhecer. Porque assim, não tem nada a ver com transtorno mental, cara. Tem a ver com. Tipo, se você tá falando que a personalidade da pessoa é essa, que, ela é pegada ao filho, ela não perderia um encontro com a amiga, ela não perderia. Cara, você tá falando das características da pessoa, sabe? E eles estão simplesmente assim, não, ela é bipolar. Tipo assim, cara, uma falta de respeito bizarra. E mesmo se ela estivesse tendo um episódio, ninguém vai ajudar? Exatamente. A gente vai largar ela na rua também? Não, ela tá. Ela surtou, já ela volta. Entre aspas, a ponto de vazar. Então, beleza, vamos esperar ela. Deixa aí que ela volta. Não é assim. Enfim, a Nancy sabia que tinha alguma coisa errada com a filha, mas ela não tinha muito o que fazer sem a ajuda da polícia. Enquanto a família da Carrie tava com medo de alguma coisa ter acontecido com ela, o Dave tava com medo da Carrie. Porque, pra surpresa do Dave, aquela mensagem que ele recebeu na segunda não foi a última. Ela começou a mandar dezenas de mensagens por dia xingando ele, dizendo que ele tinha acabado com a vida dela, falando que a culpa dele não querer morar com ela era da Liz, porque ela era uma vadia que queria acabar com o relacionamento deles desde o começo. Só que assim, o Dave não entendeu nada, porque naquele dia que a Liz apareceu, a Carrie foi super de boa, ela riu da situação. E não é como se elas tivessem trocado muitas mensagens, ela nem conheceu a Liz, Então assim, esquisito. Só que o Dave não era o único que estava recebendo mensagens assustadoras da Carrie. A Liz ligou para ele perguntando como que a Carrie tinha conseguido o celular e o e-mail dela, porque ela estava recebendo várias mensagens da moça. Até que um dia a Liz chegou em casa e alguém tinha pichado "vadia do Dave" na porta da garagem dela. E ela tinha certeza que tinha sido a Carrie.
Quando ele tinha terminado com a Liz, né, ele nunca mais queria vê-la de novo. Mas depois disso, ele sentiu que tinha que encontrar com ela pra ver o que estava acontecendo. Era culpa dele a Carrie tá atrapalhando a vida da Liz, então o mínimo que ele podia fazer era conversar com ela, né? E, com o passar dos dias, se eles tinham alguma dúvida de que a Carrie tinha sido a responsável pela pichação na garagem da Liz, a dúvida foi resolvida, porque a Carrie mandou um e-mail pros dois se vangloriando do que tinha feito. E dizendo ainda que tinha roubado um talão de cheques da Liz, então ela também iria se vingar usando o dinheiro dela. No dia 17 de novembro, a Carrie mandou uma foto de um cheque de $5.000 com o nome da Liz, para provar que tinha roubado mesmo. E até então, o David tinha achado que não tinha necessidade de falar com a polícia. E spoiler, tinha sim, tá? Tipo, todo esse assédio que tava rolando, cara, Sim. a gente tem que sempre falar, a gente tem que sempre, sabe, não pode subestimar, né, esse tipo Sim. de coisa. Ele tava sendo assediado, recebia mensagem, imagina, tinha pichado na garagem da ex moça. dele, tipo, eram coisas muito sérias. Mas enfim, a coisa ali, ele sentiu que a coisa só extrapolou a partir dali, por conta de umas mensagens e tal. E aí ele resolveu ir com a Liz pra delegacia e eles acusaram a Carrie de destruição de propriedade, né, por conta da pichação de garagem e também de roubo. Então, naquele momento, tinham 2 investigações focadas na Carrie rolando. A primeira era no estado de Iowa, onde a família dela morava, né, e a mãe tinha dado ela como desaparecida. E outra era no Nebraska, onde o Dave morava e onde ela estava sendo acusada de vários crimes. Só que nenhum dos estados teve conhecimento da investigação do outro. E apesar da Nancy saber que a Carrie estava saindo com o Dave quando desapareceu, ela não sabia o sobrenome dele, tipo assim, ela não tinha um contato dele, assim. E o Dave, que estava com muita raiva da Carrie, né, tipo, não tinha por que ele procurar a família dela. Depois de dias de insistência da Nancy, a polícia do Iowa resolveu finalmente começar uma investigação. A primeira coisa que ela fez foi dar o carro da Carrie como desaparecido, porque se ele fosse encontrado abandonado, né, em qualquer lugar aí, iam ter uma pista de onde ela esteve pela última vez. Até que um dia, a mãe da Nancy recebeu uma mensagem da Carrie, dizendo que tinha vendido todos os móveis dela para uma pessoa e era para Nancy deixar a casa dela aberta para a pessoa ir lá buscar. Junto da mensagem, ela mandou a foto de um cheque de $5.000 para provar que a pessoa tinha pago pelos móveis. E a Nancy mostrou a mensagem para a polícia e lá estava escrito que o cheque era de quem? Da Shanna Elizabeth Goyler, que ali ninguém fazia ideia de quem era, mas vocês sabem que era a Liz. A polícia descobriu que a Liz morava no Nebraska e eles entraram em contato para perguntar se ela tinha mesmo comprado os móveis da Carrie. E aí a Liz contou para a polícia que a Carrie tinha invadido a casa dela e roubado os cheques, e também que ela e o David tinham recebido mensagens ameaçadoras da Carrie há umas semanas e que eles já até tinham denunciado isso. Então a polícia de Iowa entrou em contato com o Dave para ele poder explicar o lado dele e tal, no dia que a Carrie tinha desaparecido. Ele contou tudo, disse que estava tudo bem quando ela saiu de casa, mas que no meio do dia eles tinham brigado e quando ele voltou, a Carrie não estava mais lá. Ele achou que tinha acabado, né, ali e tal, só que ele e a Liz começaram a receber várias mensagens assustadoras. Aí, enfim, ele contou toda a história. E o detetive responsável deu o número dele pro Dave e falou que se a Carrie mandasse alguma mensagem, tipo, que ajudasse a descobrir onde ela estava, que era para ele entrar em contato na hora. Algum tempo depois dessa conversa, tipo horas depois, o detetive recebeu uma mensagem do celular da própria Carrie pedindo para ele não envolver o Dave na investigação, que a mãe dela estava exagerando, que estava tudo bem, que ela foi embora porque ela quis. O detetive explicou que não era assim que funcionava, porque agora ela estava cometendo crimes e ele tinha que falar com o Dave para investigar. A Carrie disse que tinha feito o negócio da garagem para assustar a Liz e que tinha mandado o cheque para a mãe só para ela achar que a Liz tinha algo a ver com o desaparecimento dela, que fosse presa, tipo, querendo acusar a Liz. E com essa admissão de culpa, o detetive percebeu que a Carrie não estava em perigo, como a mãe dela estava achando. O perigo era a própria Carrie. Novembro terminou e o Dave continuava recebendo mais de 50 mensagens ameaçadoras por dia. Gente, que inferno. Às vezes ele estava sentado em casa e recebia uma mensagem assim: "Eu tô vendo você assistindo televisão de camisa azul e o pé em cima do sofá." E, gente, ele estava realmente de camisa azul com o pé no sofá. Tipo assim, filme de terror, sabe? Pique filme de terror. E sempre que recebia, assim, uma mensagem, ele corria pra janela pra ver se ele conseguia ver a Carrie, mas assim, ela nunca estava por lá. Além do Dave e da Liz, a Amy, a mãe dos filhos do Dave, também começou a receber um monte de mensagem. Um dia ela estava com as crianças no parque
e a Carrie mandou uma mensagem dizendo que estava vendo os dois brincando na gangorra. E assim como o Dave, a Amy olhava em volta para tentar encontrar a Carrie, mas não achava nada. E aí, com medo, ela não deixava mais as crianças irem para casa do Dave, e eles só viam, as crianças se eles fossem na casa dela. Eles faziam de tudo para tentar evitar as mensagens, bloquearam o número dela, o e-mail, mas todo dia ela aparecia com um novo. O Dave, a Liz e a Amy também tentaram trocar de celular, mas a Carrie sempre descobria o número, voltava a encher o saco e tal. E as ameaças que a Carrie mandava por mensagem sempre deixavam o Dave com medo que ela fizesse alguma coisa, mas uma delas ele teve certeza que era mentira. A Carrie mandou uma mensagem para o Dave dizendo que tinha descoberto que estava grávida e queria conversar para eles fazerem a coisa certa pelo bebê. Mas o Dave tinha feito uma vasectomia depois dos 2 filhos. E a própria Carrie tinha feito uma histerectomia depois que o Max nasceu, então ela nem tinha mais útero. Ou seja, ela estava grávida de Deus, sei lá, ou ela estava tentando arranjar um jeito do Dave voltar para ela. E aí a mensagem foi ignorada e a Carrie nunca mais tocou no assunto, mas continuou mandando um monte de mensagem todo dia. No dia 7 de dezembro de 2012, o Danny, o pai da Carrie, infelizmente faleceu de câncer. E 3 dias depois, o Max fez 15 anos, que era o filhinho dela. Em nenhuma das 2 datas, a Carrie mandou uma mensagem ou ao menos foi visitar a família. Cara, ela, ela não foi no velório do pai, Sim, sabe? grave. A menos que, vocês não tenham nenhuma relação, não era esse caso, sabe? Ela era próxima da família. Dias depois da morte do Danny, a Nancy sonhou com ele. Os dois já tinham se divorciado há anos e a Nancy estava casada com outra pessoa. Então não era comum, ele aparecer nos sonhos dela. E no sonho, o Danny não parecia doente, né, como nos últimos meses de vida, e disse que tinha uma mensagem para ela. E que o Danny teria segurado a mão dela e falado assim: Nancy, ela tá aqui comigo. E a emoção foi tão grande que a Nancy acordou assustada. E esse sonho deixou ela meio confusa, isso seria um sinal de que algo grave aconteceu com a filha, né? Ou, ela estava super preocupada com a filha e acabou indo para sonho, enfim, né? O inconsciente é complexo, mas ela ficou aí nessa dúvida. No dia 6 de janeiro de 2013, parecia que o maior medo do Dave tinha se tornado realidade e a Carrie tinha colocado em prática uma das suas ameaças. Ele recebeu a foto de uma mulher amarrada no porta-malas de um carro com a mensagem: "Se você fizer exatamente o que eu mandar, eu solto ela". A mulher da foto parecia a Liz, mas como estava escuro, não dava para saber, né, com certeza. Mas na mensagem seguinte, a Carrie disse que ele tinha que ligar para Liz e dizer que nunca mais queria vê-la. Apesar da Carrie claramente não ser confiável, não custava nada o Dave mandar uma mensagem para Liz, né, para ver se ela estava bem. Quando ela respondeu, ele explicou que a Carrie tinha feito mais uma das pegadinhas dela e ele só queria saber se ela estava bem. 2 dias depois, a Carrie mandou mensagem dizendo que ela tinha se mudado para o prédio número 12 do mesmo condomínio dele e falou para o Dave ir lá. O Dave estava com muito medo, mas também, ao mesmo tempo, ele queria resolver essa situação. Então ele saiu de casa e ele foi procurar o prédio número 12. O problema é que o condomínio dele só ia até o prédio 11, então ele nunca ia achar. Quando ele percebeu isso, ele rodou pelo condomínio para tentar encontrar ela em outro lugar. E apesar de não ter encontrado a Carrie, ele fez uma descoberta interessante. Ele percebeu que tinha um carro que estava coberto de neve enquanto todos os outros em volta estavam limpos. Então isso significava que o carro não tinha saído daquela vaga há muito tempo. Quando ele chegou mais perto, ele viu que era o carro da Carrie. A família da Carrie tinha dado o carro como desaparecido em Iowa, mas ele foi encontrado no Nebraska. Então eles tiveram que mandar o carro para o Iowa para fazerem a perícia oficial. E quando uma prova chega para ser analisada lá pela polícia, eles não testam para todas as possibilidades de tudo da vida, né, de crime. Eles testam para o que eles estão investigando, né, óbvio. Então, nesse caso, eles procuraram por evidências de roubo ou de alguma pista de onde a Carrie poderia ter ido depois de deixar o carro lá, né, perto da casa do Dave. E eles não encontraram nada. O carro estava completamente limpo, não tinha nem digital de ninguém, muito menos da Carrie. A única digital que eles encontraram foi em um pote de chiclete que estava no porta-copos do carro. E depois que eles analisaram tudo, não tinha nada, como o carro não parecia ser evidência de nada, eles devolveram para a família da Carrie. No dia 17 de abril, 5 meses depois da Carrie desaparecer, a Nancy recebeu a ligação de um cara dizendo que era o Dave.
Ele disse que a Carrie ligou para ele e que ela estava num abrigo para pessoas em situação de rua, que esse abrigo chamava The Sienna Francis House e ficava ali no Nebraska, e que queria que a mãe fosse lá buscá-la. A Nancy ligou para a polícia dizendo que estava indo para o abrigo e os detetives falaram que iam encontrar com ela lá. Quando eles chegaram, os detetives pediram para Nancy esperar do lado de fora e eles entraram com uma foto da Carrie para mostrar para os funcionários. E a Nancy ficou lá fora esperançosa, achando que, a qualquer momento a Carrie ia sair e tal pela porta. Mas os detetives voltaram sozinhos. A Carrie não estava lá e ela nunca esteve. Nenhum dos funcionários reconheceu a foto dela. Os detetives entraram em contato com o Dave para perguntar por que ele tinha falado para Nancy sobre o abrigo, só que ele não fazia nem ideia do que eles estavam falando. Ele disse que nem tinha o número da Nancy e que não iria brincar com uma coisa dessas. Então os detetives ficaram confusos, né? Será que a Carrie tinha pedido para alguém ligar para Nancy? Será que ela ia até o abrigo e aconteceu um imprevisto? Por que ela mesma não ligou? No mesmo dia, a Nancy recebeu uma mensagem no Facebook do perfil da Carrie falando a mesma coisa. Ela disse que tinha perdido o celular, mas que tinha pedido pro Dave ligar para ela para explicar que ela estava nesse abrigo. Só que a Nancy já sabia que ela não estava lá, então ou a Carrie estava mentindo para ela, ou alguém tinha acesso aos contatos dela e estava fazendo isso para torturar a família. Enquanto isso, o número de pessoas que a Carrie ameaçava só ia aumentando. O Dave e a Liz tinham se aproximado de novo, por conta das ameaças, mas eles não estavam namorando oficialmente. Ele continuava saindo com outras mulheres. Sempre que uma mulher fazia amizade com o Dave no Facebook, chegava uma mensagem xingando essa moça, dizendo que ia matá-la. Então, assim, qualquer mulher que chegasse perto do Dave, a Carrie mandava alguma mensagem e tal. E se a mulher tivesse filhos, a Carrie ameaçava, não só matá-la, mas matar também as crianças. E assim que o Dave desfazia amizade, as mensagens paravam. E aí, óbvio que nenhuma mulher ficava muito perto do Dave, porque todas eram perseguidas por essa ex dele e tal. A única pessoa que sempre estava lá pra ele era a Liz. No dia 16 de agosto de 2013, uma coisa aproximou ainda mais a Liz e o Dave. Às 8 da manhã, os bombeiros foram chamados para apagar um incêndio na casa da Liz. Por sorte, ela e as crianças não estavam em casa, mas os 2 cachorros, o gato e a cobra dela de estimação, eles estavam e faleceram no incêndio. Assim que os bombeiros apagaram o fogo e conseguiram entrar na casa, ficou claro que não tinha sido um incêndio acidental. Eles determinaram que o incêndio tinha começado em vários lugares ao mesmo tempo, e isso não é, por acidente. Normalmente, se uma fiação elétrica explode, tem um local inicial do incêndio, e depois os outros lugares vão pegando fogo, gradualmente, enfim. No caso da casa da Liz, os 2 sofás da sala e uma pilha de roupa na lavanderia foram os locais iniciais. A polícia não precisou ir muito longe para descobrir quem é que tinha colocado fogo na casa. Quando as coisas se acalmaram, a Liz achou um e-mail da Carrie enviado horas antes do incêndio que dizia que esperava que ela e os filhos morressem queimados. Não era uma confissão, mas era uma ameaça, E com medo da Carrie descobrir onde ela morava e tentar de novo, a Liz disse que ela ia se mudar e que ela não ia dar um novo endereço pro Dave. E assim, ele nem podia culpá-la, gente? Porque ela tinha acabado de perder a casa por causa dele, por causa da Carrie. Ele estava se sentindo super culpado. Alguns meses se passaram com eles ainda recebendo mensagens e ameaças da Carrie, mas nada mais mais agressivo aconteceu. O Dave começou a beber muito, porque ele queria só desligar a cabeça, parar de pensar, porque a Carrie mandava mensagem o tempo inteiro, gente. Imagina a pessoa te atormentando a cada segundo, o dia todo da sua vida. Ele ficava com medo dela mandar uma nova mensagem, dela aparecer pra matar ele, porque, ela tacou fogo na casa da outra mulher, sabe? E aí ele passava horas no bar, bebendo depois do trabalho, porque ele também não queria ir pra casa, porque a Carrie sabia onde ele morava, ficava stalkeando ele. Então ele tava, péssimo. Até que no dia 12 de dezembro de 2013, mais de um ano depois que a Carrie tinha desaparecido, a casa do Dave foi invadida. As roupas que a Liz tinha deixado lá foram esfaqueadas e deixadas em cima da cama e tinha uma frase escrita com giz na parede do quarto: "Vai embora, vadia". Depois desse incidente, os pais do Dave aconselharam ele a comprar uma arma para se proteger caso a Carrie tentasse atacá-lo dentro de casa, e foi isso que ele fez. Ele deixava a arma numa maleta trancada na parte de cima do armário, bem alto,
para as crianças não encontrarem, né, sem querer. Com o passar dos meses, o Dave começou a se afastar da Liz, porque ele sentia que também eles só estavam ligados ali, por conta da Carrie, sabe. No começo era reconfortante ter alguém que entendia ele, mas, cara, ele estava meio que, assim, desesperado de viver assim, sabe, preocupado com a próxima vez que ela ia mandar mensagem. Você tá sempre vivendo em estado de alerta, né, uma tortura. E a Liz só queria falar sobre isso, então ele queria conversar com alguém que não tivesse nada a ver com isso. Então ele resolveu voltar para os sites de relacionamento. No começo de 2014, ele marcou de se encontrar com uma mulher chamada Connie. Ele chegou no restaurante, ficou esperando algumas horas, mas nada dela aparecer. Quando ele mandou uma mensagem para perguntar se ela ainda iria, a resposta foi: "Peguei você". Era Carrie, gente, nem quando ele tentava ele conseguia fugir dela. Depois desse dia, ele prometeu que ele não ia mais cair numa armadilha, ele começou a ter mais cuidado antes de compartilhar informações com alguém. E, enfim, ele ficou assim, muito mal. Só que não importava, porque a Carrie conseguiu enganar ele outras 6 vezes. Então o Dave acabou desistindo do site de relacionamento. Em maio de 2014, já fazia 1 ano e meio que a Carrie estava causando na vida dele. A Amy, que era a ex dele, mãe dos filhos, né? Ela tinha tido um outro filho de um outro relacionamento naquele mês. Então, o Dave e as crianças dele estavam super animados, né? Com o novo irmãozinho e tal. Só que o relacionamento da Amy com o pai desse bebê não tinha dado muito certo. Então, o Dave se ofereceu para ajudar sempre que ela precisasse e tal. E quando a Amy se mudou com as crianças para outra parte da cidade, o Dave se mudou também para ficar mais perto dos filhos. Eles tinham uma boa relação, né? Mesmo sendo ex e tudo mais. Mas, eventualmente, a Carrie descobriu onde ele estava morando e as ameaças voltaram. Só que agora muito focadas na Amy. Agora que a Liz estava mais afastada, a Carrie começou a descontar na Amy todo o ciúme que ela tinha. E mesmo rolando esse monte de ameaça e da insistência, né, da família da Carrie tentar encontrar alguma informação, nenhuma das 2 investigações avançava, gente. Eles não conseguiram encontrar nenhuma pista sobre onde a Carrie poderia estar, enfim, e outras coisas. Até que uma nova equipe de investigação foi designada ali para o caso do desaparecimento da Carrie, ali no estado de Iowa. Os detetives Dot e Avis ficaram curiosos sobre o caso, porque já tinham se passado anos e nenhuma pista foi encontrada. Eles pediram para pegar o caso e eles resolveram se dividir. Um ia investigar como se a Carrie estivesse viva e o outro ia investigar como se ela estivesse morta. Então eles começaram do zero e foram procurar as informações lá de novembro de 2012, de quando a Carrie desapareceu. Além dos 2 novos detetives, um especialista em perícia digital chamado Anthony Cava foi convidado para analisar todas as evidências digitais. A primeira coisa que eles perceberam é que a chefe da Carrie tinha recebido uma mensagem dela 3 dias depois de ter sumido, falando daquele tal emprego que ela tinha conseguido no Kansas. E a Carrie ainda tinha dito que ia mandar uma pessoa para assumir a posição dela. Gente, sabe quem seria essa pessoa? A Shanna Goylar, mais conhecida como Liz. A primeira coisa estranha é que a Carrie não podia contratar uma pessoa para ficar no lugar dela, né? E a segunda é que a Liz nem era programadora, gente. E ainda tinha uma terceira coisa, porque as duas tinham se visto só uma vez na vida, na casa do Dave lá, né? Passando na porta, assim. Então, não fazia o menor sentido a Carrie ter indicado a Liz para esse trabalho. Ainda mais que ela odeia a Liz, né? Tá perseguindo ela, Também, tipo, o né? que tá rolando? E quando os investigadores ligaram para a empresa, descobriram que a Liz realmente tinha ido fazer entrevista para a vaga da Carrie, mas obviamente não tinha passado, porque ela não entendia nada daquele assunto. E outra coisa que ligava a Liz com a Carrie era aquele cheque, né, de $5.000 que tinha supostamente sido roubado. Só que quando eles compararam a assinatura do cheque com a da Liz, eles viram que era igualzinha. Então, parecia que a própria Liz tinha assinado. E parte da investigação das ameaças era a Liz e o Dave entregarem os celulares deles para a polícia para eles analisarem as mensagens e os e-mails que a Carrie tinha mandado. E quando eles olharam os dados do celular da Liz, eles perceberam que no dia 7 de novembro, 5 dias antes da Carrie desaparecer, ela tinha ligado para a casa da Carrie 6 vezes. Outra coisa que acharam foi uma foto do carro da Carrie. Isso já era estranho, né, por si só, mas o que piorou foi a data da foto, dezembro de 2012, um mês depois da Carrie ter sumido. E assim, gente, nessa época ninguém sabia onde o carro estava. E aí, gente, com isso, né, rolando, os detetives pediram para a perícia pegar as digitais daquela caixa de chiclete que eles encontraram no carro da Carrie, lembra? E eles compararam com as digitais da Liz, que já estava no sistema, e elas batiam. Tecnicamente, isso não provava nada, né, só que ela poderia ter estado no carro, mas com as outras evidências,
era algo bastante suspeito. Enquanto isso estava acontecendo em Iowa, ninguém fazia ideia de nada disso lá no Nebraska. E as coisas entre a Liz e o Dave estavam indo de mal a pior. Em novembro de 2015, a Liz pediu para o Dave passar o feriado de Ação de Graças com ela, e ele concordou. Só que bem no dia do feriado, o filhinho pequeno da Amy, que ela tinha tido, o neném ficou super doente e o Dave se ofereceu para levá-los até o hospital. E a Liz ficou pistola, porque o Dave estava escolhendo a Amy, e não a Liz, diante de uma emergência ali. Ele tentou explicar que o menino estava doente, que ele faria isso por qualquer criança, filho da Amy, o filho da Liz, filho de qualquer um que fosse. Mas a Liz não quis ouvir, ela fez um escândalo. Nesse dia, o Dave decidiu que não dava mais. Ele tinha tentado ser legal, poxa, anos aí. Mas quando ele viu que ela não tinha o mínimo de empatia por uma criança, foi demais pra ele. E aí ele terminou com ela e disse que dessa vez era pra valer. Curiosamente, no dia seguinte, o Dave acordou com todas as mulheres que ele tinha ali no telefone dele, mandando várias mensagens super irritadas. E do jeito que elas estavam falando, parecia que elas estavam respondendo alguma mensagem que ele tinha mandado. Só que ele não conseguia ver a mensagem, ele não tinha mandado nada. Então, na hora, ele sabia que tinha sido uma das armadilhas da Carrie. E ele mandou mensagem para elas pedindo desculpas e explicando a situação. Algumas delas sabiam da história e realmente acharam estranho, porque do nada ele chamou elas de vadia e ele nunca tinha feito isso, sabe? Então, algumas acreditaram, outras não acreditaram, achou que era uma desculpinha falar que uma stalker, roubou o celular dele para mandar mensagem. Então, acharam que era um papo meio esquisito, que de fato era, né? Depois que ele se acalmou, ele percebeu que tinha um problema maior do que algumas mulheres com raiva dele. A Carrie tinha entrado na casa dele enquanto ele dormia. Ele começou a olhar pela casa para ver se tinha alguma coisa, acontecido, e ele descobriu algo muito preocupante. A maleta da arma dele estava bem na beirada da prateleira do armário. E quando ele abriu, a arma não estava mais lá. O Dave avisou do roubo para a polícia, só que mais do que nunca ele estava com medo do que a Carrie pudesse fazer com aquela arma contra ele ou qualquer pessoa. Os detetives em Iowa estavam montando o caso contra a Liz e eles estavam doidos para falar com ela, mas eles não queriam que ela soubesse das suspeitas. Até que ali no dia 4 de dezembro eles ganharam um presente. A Liz apareceu na delegacia para prestar uma queixa contra a Amy. Ela disse que tinha pensado melhor, que não fazia sentido a Carrie ser a stalker, porque ela só tinha namorado com o Dave por 2 semanas. Fazia mais sentido a Amy ser a stalker, porque eles tiveram uma relação de mais de 10 anos. E além disso, a arma do Dave tinha sido roubada e a Amy é uma das poucas pessoas que tinha a chave da casa dele, E a Liz ainda conseguia provar essa teoria, porque desde que ela e o Dave tinham terminado, a Amy mandou várias mensagens ameaçando a Liz. Então, a Liz acabou dando permissão para a polícia ter acesso ao telefone dela e copiar tudo lá de dentro. Eles garantiram que iam falar com a Amy assim que possível e ligariam para ela se tivessem novidades. Mas as novidades da Liz chegaram primeiro. No dia seguinte, a polícia de Iowa recebeu uma ligação de uma mulher desesperada dizendo que tinha levado um tiro. E quem era essa mulher, gente? Vocês estão sentados? Era a Liz. Ela disse que estava no parque quando uma mulher apareceu por trás dela e deu um tiro na perna. Quando perguntaram se ela conhecia a mulher, ela falou que não. Mas depois de alguns minutos ali conversando, ela disse que tinha reconhecido a voz, e a voz era da Amy. Enquanto isso, a Amy estava em casa com o bebezinho pequeno e o Dave estava com as crianças mais velhas. A polícia foi na casa dela para ver se a história da Liz fazia sentido, mas a Amy estava em casa e pela temperatura do carro dela, ela não tinha dirigido. Por mais que o trajeto ali da casa da Amy até onde a Liz levou o tiro fosse menos de 1 hora, não ia dar tempo ali, teoricamente, dela ter dirigido de volta para casa e o motor ter esfriado em tão pouco tempo. Mas, gente, a Liz levou um tiro, acusou ela, era uma coisa grave, então a Amy tinha que pelo menos ir até a delegacia e responder umas perguntas. Chegando lá, a polícia pediu para ela fazer um teste de polígrafo e a Amy aceitou, disse que não tinha nada para esconder. Lembrando que, gente, nunca façam teste de polígrafo.
Não A é uma gente boa sempre ideia. fala que, ainda que você não tenha nada pra esconder. Aliás, esses argumentos são sempre usados dessa forma. Eu quero um advogado. Por quê? Você tem algo a esconder? Faz um teste, né? Então, assim, eles fazem desse jeito mesmo. Só que, assim, não caiam nessa, gente. Você não é Todo mundo obrigado, tem né? direito a um advogado, todo mundo tem direito a se negar a fazer um teste de polígrafo. Não é uma coisa muito comum, né, atualmente, mas Aqui no ainda Brasil, assim. né? É muito louco como eles usam sempre esse argumento, tipo, você não vai fazer por quê? Você quer se esconder? Você quer chamar um advogado pra isso? Sim. E aí, nessa, né, acaba fazendo as pessoas, às vezes, falarem coisas a mais. Às vezes a pessoa nem é culpada mesmo, né? A gente tá falando aqui de situações que você se coloca em risco porque a polícia força. E aí, gente, ela não passou. Mas, por sorte, os detetives não estavam se importando com isso. Porque eles não estavam levando essa denúncia dela, da Liz, né, a sério. E os vizinhos da Amy confirmaram que ela não saiu de casa a noite toda. Então, assim, a polícia já estava desconfiando da Liz. Mas, de novo, imagina essa situação se a polícia não desconfiasse da Liz. Eles tinham levado a Amy por Presa. conta do teste de polígrafo, sabe? Ou passariam a desconfiar dela. Enquanto a Liz se recuperava do tiro no hospital, os detetives aproveitaram para analisar os novos dados do celular que ela tinha entregado ali no dia anterior. Em 2013, quando eles tinham analisado o celular dela lá pela primeira vez, eles tinham visto o que estava no celular. Mas dessa vez eles tiveram a ideia de começar pelos dados deletados. O Anthony Cava, o especialista em perícia digital, descobriu várias contas de e-mail criadas no celular da Liz. Com o nome de quem? Acho que já ficou bem óbvio a essa altura do episódio, né, gente? No nome da Carrie. Além disso, ele descobriu que ela tinha um aplicativo que permitia mandar mensagens de texto no horário que você quisesse. E era por isso que, do nada, quando a Liz estava com o Dave e tal, ela recebia mensagens da Carrie. Porque ela programava no aplicativo, gente. Então, né, por isso que ninguém desconfiava dela. Para ajudar no processo, o Anthony criou um programa para analisar todos os e-mails, mensagens, post de rede social, site, tudo, e descobrir o endereço de IP de onde cada um tinha sido enviado. O endereço de IP é como se fosse um endereço virtual, né? Ele mostra em que rede que você está conectado e tal. Então, por exemplo, todo mundo que está conectado no mesmo Wi-Fi da sua casa lá vai ter o mesmo endereço de IP quando mandar uma mensagem, por exemplo. Acho que é mais complexo que isso, mas Dá pra essa é a mascarar, extensão dá do que eu pra- sei explicar, porque como a Liz, eu não sou programadora, né? Enfim. Quando o Anthony analisou esses IPs, ele encontrou um que se repetia mais do que os outros. E esse endereço era de um cara chamado Garrett. Gente, muitas das informações que a gente está trazendo aqui vêm do livro A Tangled Web, da Leslie Rule, e no livro ela dá pseudônimos para proteger a identidade das pessoas. Então, para facilitar, a gente vai usar os mesmos nomes que são, né, pseudônimos aqui, para poder identificar as pessoas. E o Anthony não só conhecia o Garrett, como ele era o chefe do Garrett, porque ele trabalhava no departamento de TI da polícia. Vocês estão sentados? Aí quando o Anthony perguntou pro Garrett de onde ele conhecia a Liz, ele disse que ela era namorada dele desde 2010. Isso mesmo, gente. Esse tempo inteiro que a Liz estava lá saindo com o Dave, que ela reclamou que ela queria um relacionamento mais sério, né? Que ela queria sempre avançar mais a relação. Ela não só estava namorando outro cara, como era o TI da polícia. Olha que conveniente. O Garrett disse que ele via a Liz o tempo todo e até cuidava dos filhos dela quando ela tinha que trabalhar. O relacionamento deles era tão sério que quando a casa da Liz tinha pegado fogo, ela já estava morando com o Garrett. Era por isso que ela não queria dar o endereço novo pro Dave. Não é porque ela estava com medo da Carrie descobrir onde ela morava, porque ela estava com outro boy. E falando no incêndio, um mês antes, a Liz tinha recebido uma carta dizendo que ela ia ser despejada por não pagar as contas. Olha que coincidência. Ela tinha tirado tudo de valor da casa, se mudado para a casa do Garrett antes do incêndio. Mas ela deixou os bichinhos dela para trás, o que eu achei um absurdo, né? E com essa informação, além das suspeitas da Liz ser a stalker o tempo todo, agora eles tinham praticamente certeza que ela que tinha causado o incêndio de propósito. Quando a Liz virou a principal suspeita da polícia, eles começaram a investigar mais a vida dela e descobriram que não era a primeira vez que ela supostamente cometia um crime e culpava outra pessoa. E agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo para contar uma história. Quando ela tinha 22 anos, lá por volta de 1997, ela tinha conhecido um cara chamado Raymond. O Ray se apaixonou perdidamente pela Liz e até quando a mãe dele disse que não ia com a cara dela, ele não quis ouvir. Com pouco mais de 6 meses de namoro, a Liz contou pra ele que estava grávida.
E foi um choque pro Ray e pra família, mas ele estava determinado a cuidar da criança. Ele saiu da casa dos pais, alugou um trailer para eles morarem, mas quando a Liz estava com 8 meses de gravidez, ela disse simplesmente que ela ia mudar para casa de um amigo chamado Neil. O Ray achou meio estranho, mas a Liz jurou que era amigo só, que ela estava se mudando porque ele tinha um quarto vazio, que ia ser mais confortável. O Neil já tinha um filho pequeno, então ele ia ajudar ela a cuidar do bebê e tudo mais. Não dava para discordar que um quarto era melhor que um trailer, né? Então eles seguiram assim. E em agosto de 98 nasceu o Cody. Pro Ray não tinha dúvidas que o Cody era filho dele, porque ele era igualzinho às fotos dele de nenê. Mas, aos poucos, também ficou claro que o Neil não era só um amigo. Isso fez o Ray se afastar da Liz, mas ele ainda visitava o filho, né, sempre que podia. Segundo o Ray, o Cody sentia muita cólica, era um nenenzinho que estava sempre chorando e tal, mas sempre que ele ia visitar, ele conseguia acalmar o filho. Mas em janeiro de 1999, magicamente, o Cody parou de chorar o tempo todo. No dia 29, o Neil e a mãe dele estavam no mercado com o Cody e perceberam que ele estava muito calmo. Mas, né, eles não iam reclamar que a criança não estava chorando e tal no meio do mercado. Mas chegando em casa, ele não parecia doente, ficou umas horinhas brincando, até que chegou a hora de dormir. E quando era 5 horas da tarde, a mãe do Neil foi olhar o Cody e percebeu que ele não estava respirando. Ela começou a fazer massagem cardíaca nele e gritou para o Neil chamar a ambulância. No caminho para o hospital, ela perguntou para o Neil se tinha acontecido alguma coisa diferente com o Cody. E ele disse que a Liz tinha ligado para ele enquanto estava no trabalho e disse que tinha deixado o bebê cair. Só que depois do susto, ele tinha parado de chorar, então parecia que estava tudo bem. Mas, infelizmente, o Cody não sobreviveu. E a causa oficial da morte foi síndrome do bebê sacudido. Isso acontece quando o bebê é sacudido muito rápido e que pode causar lesões no cérebro, sangramento, inflamação, enfim. E o Neil ficou arrasado, porque, né, o Cody tinha falecido enquanto ele estava cuidando do bebê, ele não era pai do bebê, né, o Raymond que era o pai. Então, assim, ele ficou muito mal, a polícia foi falar com ele, estavam tentando admitir que ele tinha sacudido muito o bebê. E o Neil falou que no máximo ele tinha brincado de jogar ele pra cima, né, mas assim, uma brincadeira boba. E depois de horas sendo interrogado, sem dormir, e obviamente, né, muito culpado, muito nervoso, o Neil disse que era sim possível que ele tivesse sacudido o Cody, talvez, né? O problema é que não dava pra saber quando o nenê tinha sido sacudido, porque os sintomas não são sempre imediatos, né? Às vezes são horas, dias, então qualquer pessoa podia ter sacudido a criança nesses dias anteriores, né? E vocês podem estar pensando, tá, mas cadê a Liz nessa história toda? Ela estava trabalhando, supostamente. Naquela época não era tão fácil todo mundo ter celular e tal, então ela só ficou sabendo de tudo no dia seguinte. Ela foi interrogada pela polícia e em nenhum momento comentou sobre a queda que o Neil disse que ela tinha admitido. Ela disse que quando tinha saído para trabalhar, que o Cody estava normal, então que algo teria que ter acontecido depois que ela saiu. E a polícia concordou com ela, porque eles prenderam o Neil logo depois. No dia do enterro, o Ray estava arrasado com a morte do filho, mas ele achou que a Liz estava agindo meio estranho. Enquanto ele chorava, a Liz estava mostrando para os amigos as fotos do filho do Neil e comentando o quanto era fofo. E o Ray não gostou que, enquanto eles estavam lá para se despedir do filho, ela estava comentando sobre outra criança como se nada tivesse acontecido. O Neil ficou preso quase 1 ano até o julgamento começar, em dezembro de 99. O argumento principal da defesa era que a lesão no cérebro do Cody teria sido causada pela Liz no dia anterior, quando ela disse que tinha deixado ele cair no chão. Também tinha essa teoria de que ela tinha sacudido o Cody porque ele não parava de chorar, e aí usou a queda para encobrir o que ela tinha feito. O problema é que eles não tinham provas de que a Liz tinha confessado ou, né, que ela tinha deixado o menino cair. Ela foi chamada para testemunhar e a Liz disse que tinha ligado para o Neil só para perguntar se ele queria uma carona até em casa, não para falar do bebê. E aí ela chegou com uma prova incontestável. Ela tinha recebido uma carta do Neil enquanto ele estava na prisão, confessando que ele tinha sacudido o Cody, pedindo desculpas e tal. E aí, gente, essas cartas nunca foram autenticadas e a única pessoa que confirmou que a letra era do Neil foi a Liz. Enfim, depois do depoimento da Liz, o Neil mudou a declaração dele de inocente para culpado e o julgamento acabou. O Neil passou 8 anos e meio na prisão, condenado pela morte do Cody. Enquanto isso, a Liz nunca mencionou o Cody para ninguém, nem para o pai dos 2 filhos que ela teve com o passar dos anos. Agora
Agora, com todas essas novas informações chocantes sobre a Liz, vamos voltar para 2015. Então, lembrando, nessa época, a investigação sobre a Liz estava ficando mais quente, né? Os policiais estavam encontrando várias ligações entre ela e o sumiço da Carrie. Então, no dia 14 de dezembro, os detetives chamaram a Liz para conversar, já bem preparados para fazê-la se incriminar de alguma forma. Eles falaram que encontraram os restos mortais de uma mulher que possivelmente era Carrie e que estavam esperando os resultados para confirmar. Mas, enquanto isso, eles queriam saber se ela tinha mais alguma informação sobre a Amy, que pudesse ajudar a incriminar a Amy pelo tiro, né? A Amy tinha atirado na Liz e tal, e talvez incriminar a Amy também pelo assassinato da Carrie. Eles disseram para Liz que seria super útil se tivessem alguma mensagem da Amy admitindo que tinha atirado nela, né? E admitindo que tinha feito alguma coisa com a Carrie, porque até agora eles não tinham nenhuma prova. E, gente, 4 dias depois, a Liz encaminhou um e-mail da Amy para os detetives em que ela admitia ter atirado na Liz e dizia que não queria ser presa porque a polícia não tinha nenhuma prova. Aí os detetives falaram que isso ia ajudar muito, mas que ia ajudar muito mais se a Amy falasse algo sobre a Carrie. Parece piada, né, gente? Mas 2 dias depois, foi exatamente o que aconteceu. A Amy mandou um e-mail descrevendo em detalhes tudo o que ela tinha feito com a Carrie. O e-mail dizia: ela tentou me atacar, mas eu acertei ela com uma faca. Eu esfaqueei ela 3 ou 4 vezes na barriga. Depois eu levei ela para um lugar isolado e queimei ela. Eu coloquei o cadáver dentro de um saco e joguei no lixo. Nesse mesmo e-mail, a Amy dava mais detalhes do dia que a Liz tinha levado o tiro, dizendo que tinha deixado o filho em casa sozinho porque ele estava dormindo e que depois voltou para casa antes que alguém percebesse que ela tinha saído. E a Amy não parou por aí. Em um e-mail, meia hora depois, ela falou: agora que eu chamei a sua atenção, nunca mais chegue perto dos meus filhos, do Dave ou de mim. Eu já coloquei fogo na sua casa uma vez. E o Dave também nunca vai acreditar nisso se você contar pra ele. Gente, assim, a Amy fazendo todo o trabalho da polícia, né? Prestativa. Bom, a Liz tinha conseguido convencer as pessoas de que o Neil tinha matado o bebê Cody 16 anos antes, com supostas cartas escritas por ele. E parecia que ela agora tentava fazer o mesmo com a Amy, só que digitalmente. Os detetives pediram para Liz não contar nada para o Dave sobre a Amy ser suspeita de assassinato, mas eles sabiam que ela não ia se aguentar. Em janeiro de 2016, o Dave ligou para a delegacia em choque para perguntar se o que a Liz tinha contado para ele era verdade. E foi aí que os detetives bolaram mais um plano. Eles sabiam que o foco da Liz era o Dave e que ela estava com ciúmes da Amy e tal. Então, quanto mais próximos os ex ficassem, né, maior a probabilidade da Liz se descuidar e fazer algo que provasse que ela era a culpada. Então, conversando com o Dave, um dos detetives disse que estava preocupado com essas acusações da Liz, porque não fazia ideia de onde ela tinha tirado essa história da Amy ser suspeita. E que se ele fosse o Dave, ele se mudaria para a casa da Amy para ficar de olho nela e nas crianças, porque ele não sabia do que a Liz era capaz. Pois o plano deu certo, porque o Dave imediatamente se mudou para a casa da Amy e a Liz ficou morta de ciúmes. Eu achei super perigoso isso, né? Tipo, a polícia tomar decisões e colocar a vida dos outros em risco. Tipo assim, uma coisa é você falar pro Dave: olha, a gente tá desconfiando da Liz por causa disso, disso, disso. Você aceita. Fazer Mas parte, né? Mas enfim, a Liz ligou pra delegacia dizendo que não era justo que a Amy pudesse atirar nela, matar a Carrie e morar com o Dave mesmo assim. Os detetives pediram desculpas, mas eles falaram: olha, a gente ainda não tem provas pra prender a Amy e tal. E horas depois, a Amy mandou mais e-mails descrevendo a morte da Carrie. E aí, dessa vez, ela especificou que o assassinato tinha acontecido dentro do carro da Carrie, o que era um ótimo progresso, porque eles poderiam analisar o carro de novo, né? Lembrando que a gente disse que eles não tinham testado o carro, né, para todas as possibilidades, porque aquela primeira análise você só investiga aquilo que a investigação tá pedindo. Então, dessa vez, eles iam focar no assassinato, era um outro tipo de investigação. A família da Carrie já tinha vendido o carro, então eles tiveram que pedir para o novo dono deixar eles analisarem, mas o cara deixou numa boa. Em fevereiro de 2016, eles cortaram o estofado do banco do passageiro. Gente, a gente tá falando de anos depois, tá? Eles encontraram uma mancha vermelha enorme. E aí, depois disso, eles perguntaram pra Nancy se ela tinha alguma coisa com o DNA da Carrie, e ela ainda tinha uma escova de cabelo. Quando o exame voltou, o resultado deu positivo. Era mesmo o sangue da Carrie. Para Liz não saber que eles queriam acusá-la de assassinato, a polícia prendeu ela por umas multas de trânsito que ela não tinha pago.
Então, quando ela sentou na sala de interrogatório, ela estava sussa. Ela achou que ela ia pagar as multas e seguir a vida. Só que a Liz não fazia ideia de todas as evidências que eles tinham. E o detetive começou a falar de tudo, dos e-mails, dos endereços de IP, das fotos que ela tinha apagado. Mas cada vez que ele trazia uma nova prova, ela ficava mais na defensiva. Até que ela disse que só ia falar quando ela tivesse um advogado. E a Liz conseguiu contratar um dos melhores advogados do Nebraska, usando mais uma das falsificações dela. Ela mostrou para esse advogado o imposto de renda que mostrava o tanto de dinheiro que ela ia receber e que assim que recebesse, ela ia pagá-lo. Spoiler, ela nunca pagou. Até que em janeiro de 2017, quase um ano depois de encontrarem o sangue lá no carro da Carrie, a Liz foi oficialmente acusada do assassinato e do incêndio na própria casa. O advogado aconselhou ela que seria melhor ser julgada por um juiz e não por um júri, porque ia ser difícil ganhar a simpatia de 12 pessoas. Além disso, o advogado também entrou com um pedido para que o julgamento acontecesse o mais rápido possível. A procuradoria imaginou que fosse porque eles estavam com medo de que mais provas fossem descobertas se demorasse muito. Então, o julgamento foi marcado para começar no dia 10 de maio de 2017. A principal prova que a Carrie tinha sido morta era o sangue no banco do carro, mas o sangue só provava que ela tinha sangrado ali dentro, e não o que tinha acontecido, nem quando, né? E também não era uma quantidade que provava que ela teria morrido, né? Que ela não pudesse ter sobrevivido. Então, numa tentativa meio desesperada, eles perguntaram pro Dave se ele tinha algum aparelho eletrônico de 2012 que ele tinha esquecido de entregar. Ele disse que achava que tinha um tablet no depósito, mas não tinha certeza se ainda funcionava. Mas isso não foi um problema para o Anthony Cava, né, nosso especialista aqui, porque no cartão de memória daquele tablet, eles encontraram exatamente o que eles precisavam para provar que a Carrie estava morta. O Anthony percebeu que o cartão de memória tinha várias fotos que ele já tinha visto no celular da Liz, o que significava que em algum momento ele estava conectado ao celular dela. E entre as várias selfies, ele encontrou a foto de uma coisa que parecia um pedaço de madeira com umas coisas em volta, assim, umas vinhas e um símbolo entalhado. Mas olhando mais de perto, poderia ser um pé com uma tatuagem. Então, para confirmar, o Anthony mostrou a foto para um legista que confirmou as suspeitas dele. Além disso, ele disse que o que o Anthony tinha achado, que eram vinhas, eram na verdade veias e que elas só ficavam daquele jeito se o corpo estivesse em processo de decomposição. O Anthony entrou em contato com a família da Carrie, perguntou se ela tinha uma tatuagem no pé e a Nancy confirmou. Ela tinha tatuado o símbolo chinês para a mãe. No dia 1 de fevereiro de 2017, mais de 4 anos depois que a Carrie tinha sumido, eles finalmente encontraram uma prova do que tinha acontecido com ela. Todas as testemunhas da procuradoria estavam prontas para o julgamento, mas ninguém estava mais comprometido do que o Anthony Cava, o perito digital. O Anthony tinha um tumor no cérebro e ficou em observação durante anos. E pouco antes do julgamento, ele tinha começado a sentir dores de cabeça muito fortes e descobriu que o tumor tinha crescido. Os médicos aconselharam ele a fazer uma cirurgia para retirar o tumor, mas ele disse que não ia fazer enquanto o julgamento não acabasse. Gente, olha o Que quanto ele estava perigo, né? comprometido, meu Deus. Ele não queria que nada atrapalhasse o caso, nem mesmo a própria saúde dele. E se ele não conseguisse apresentar as provas do melhor jeito possível e eles perdessem, né, ele nunca iria se perdoar por isso. E em 10 de maio, finalmente chegou a hora do julgamento começar. E a estratégia do advogado da Liz estava clara desde o começo. Logo na declaração inicial, ele disse que a procuradoria não tinha encontrado a Carrie. Então, não tinha como garantir que ela estava morta. Como que a Liz ia ser acusada de assassinato, né, com base em uma teoria? Durante o julgamento, ele tentou apresentar a própria teoria para todas as provas da promotoria, o que deu errado na maioria das vezes. Por exemplo, ele disse que o DNA positivo para o sangue da Carrie só provava que ela tinha sangrado no banco um dia, e que podia ser muito bem menstruação. Mas vocês lembram que lá no começo a gente contou que a Carrie tinha feito uma esterectomia e não tinha mais útero há muito tempo? Pois é, a promotoria chegou com os relatórios médicos que provavam isso e acabaram com o argumento dele. Mas assim, gente, quanto a menstruação também, né? Mas eu achei um argumento meio besta, porque ela poderia ter sangrado em outras partes. Assim, Também, né? X. Tipo, Mas algumas vezes a argumentação dele deu certo. Quando foram apresentadas as provas de que a Liz tinha ameaçado Dave e a Amy e ainda fingido ser a Carrie durante meses, o advogado disse que isso só provava que ela era uma stalker e não uma assassina. A mesma coisa com o pote de chiclete encontrado dentro do carro. Só provava que ela tinha encostado no pote, mas não no carro. Mas as evidências mais fortes ficaram mesmo por conta do Anthony.
o nosso querido, que tava, né? Meu Deus do céu, esse homem. Ele mostrou tudo que ele tinha recuperado do celular e do cartão de memória lá do tablet. E, gente, ele explicou tudo, desde o dia que a Carrie desapareceu, e conseguiu provar com os endereços de IP que a Liz estava com o celular dela o tempo todo e tinha mandado mensagem para o Dave, para Nancy e até para a chefe da Carrie. Foram apresentadas várias mensagens, e-mails, tudo, e todos eles tinham sido enviados pela Liz. E essas mensagens mostraram que sempre que a polícia pedia alguma prova do envolvimento da Carrie ou da Amy, a Liz aparecia dias depois com a confissão de uma das duas para exatamente o que a polícia tinha pedido. Foi assim que eles apresentaram a teoria de que a Liz tinha atirado nela mesma. Foi provado que ela tinha acesso à arma do Dave, que foi usada para dar o tiro, e a confissão falsa mostrava que o plano dela era incriminar a Amy desde o começo. As provas físicas mais importantes foram o sangue no carro e a foto do pé da Carrie já em decomposição. Em um dos momentos mais tristes, a Amy leu o e-mail em que a Liz fingia ser ela, enquanto descrevia o assassinato da Carrie. Como a Liz estava fingindo ser a Amy, ela não tinha motivo para mentir sobre o que tinha acontecido, e o fato de que ela descreveu ter queimado o corpo explicava por que ele nunca tinha sido encontrado. Com todas essas provas, no dia 24 de maio de 2017, a Liz foi sentenciada à prisão perpétua pelo assassinato da Carrie, além da sentença de 18 a 20 anos pelo incêndio criminoso que causou na própria casa. Imediatamente ela apelou dessa decisão, dizendo que o advogado dela tinha sido incompetente, tudo porque ele tinha sugerido que o juiz decidisse a sentença enquanto ela queria um julgamento com o júri. Mas, em novembro de 2018, a Suprema Corte negou esse pedido. A Liz continua presa até o dia que a gente está gravando esse episódio, agora em abril de 2024. Em 2019, os detetives Dodge e Avis se juntaram ao CAVA e eles criaram a Bolsa de Estudos Carrie Favor Memorial, que ajuda alunos de Iowa na faculdade. A primeira bolsa foi para um aluno de TI, o que eles acharam que ia deixar a Carrie feliz, representa muito o desenrolar desse caso. Com a criação dessa bolsa, eles esperam que a memória da Carrie faça muitos alunos sorrirem por muitos anos. Em abril de 2020, a autora Leslie Rue lançou um livro chamado A Tangled Web, que a gente já citou aqui e foi uma das bases para esse episódio. O sobrenome dela parece familiar, gente, porque sim, ela é filha da Anne Rule, que é uma das maiores escritoras de true crime. E o livro mais famoso dela é do Ted Bundy, né, Um Estranho ao Meu Lado, que aqui no Brasil é da Dark Side. A Anne era amiga do Ted Bundy, ela trabalhava com ele e contou a história do ponto de vista pessoal dela, né, e também da experiência dela como policial. Mas enfim, voltando para Leslie, né, a filha dela, nesse livro ela conta esse caso aqui em cada mínimo detalhe. Então, para quem se interessar, vale muito a pena ler. A Leslie conversou com o Dave, com a Amy, com a família da Carrie e da Liz, os detetives, né, todo mundo envolvido. Ela também tentou contato com a Liz, mas ela se negou a falar, então o livro foi publicado sem nenhuma citação dela. Mas, quando o livro já estava na gráfica, a Liz mandou uma carta de 6 páginas para Leslie, dizendo que ela era inocente e que mantinha a versão dela de que tudo era culpa da Amy. Ela termina a carta dizendo que não fazia sentido ela ter feito tudo aquilo, porque ela nem era apaixonada pelo Dave e que ela não queria nada sério com ele. Com base nesse livro da Leslie, tem um filme e um documentário. O filme se chama The Disappearance of Carrie Farver, ou O Desaparecimento de Carrie Farver, e foi lançado em 2022 pelo canal Lifetime. O documentário se chama Amante, Stalker Imortal. Ele foi lançado pela Netflix em 2024 e conta com a presença das principais pessoas envolvidas na história, incluindo o Dave e a família da Carrie. O Dave, inclusive, que vai falar para qualquer documentário que a família da Carrie decida participar, porque ele se sente responsável pela morte dela. Então, se a família quiser contar a história, o mínimo que ele pode fazer é ajudar. Para a mãe da Carrie, o Dave não tem culpa nenhuma. Ele só estava no lugar errado, na hora errada, assim como a sua filha.